E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro. E bem, os Crystal Sapiens são uma espécie na verdade formada por um único membro chamado Sugilite, no qual ele foi feito para ser o protetor de Petrópolis, no caso proteger ela de alguma ameaça. Só que na única vez, pelo menos mostrado em cena que isso aconteceu, o Sugilite falhou e foi destruído junto com Petrópolis inteira, graças ao Vilgax, como sabemos. Mas enfim, com isso, a gente abre uma dúvida muito crucial, que é a respeito de onde estavam os Crystal Sapiens nos curtas de Ben 10 Mundos Alienígenas. Bem, para quem não sabe, Ben 10 Reboot tem curtas chamados Ben 10 Mundos Alienígenas, onde neles eles exploram o planeta de cada alienígena do bem. Ao todo, esses curtas tiveram 3 temporadas. E bom, nessas 3 temporadas tivemos um episódio focado em Petrópolis. O primeiro foi na primeira temporada, onde nos mostraram a guerra civil entre os Petrosapiens e os Subsapiens. Depois, no segundo episódio, nos mostraram o ataque dos Anthrosapiens a essas duas tribos, no qual uniram forças e derrotaram os Anthrosapiens e começaram a erguer uma paz. E o último episódio, que é o terceiro, os Anthrosapiens, os Crystal Sapiens e os Subsapiens uniram forças para derrotar os Fulminis, no qual invadiram Petrópolis e começaram a atacar o planeta para saqueá-lo, para restaurar o seu planeta natal devastado. E isso poderia causar a extinção iminente de todos os Petrosapiens e também a destruição de Petrópolis, o que fez que as 3 tribos se unissem e derrotassem os Fulminis, e assim Petrópolis seguiria em paz. E bom, com isso você já percebe que teria uma falta gigantesca dos Crystal Sapiens para proteger Petrópolis, pois afinal de contas, se tivesse um Crystal Sapien ali no meio, obviamente que Petrópolis não iria ser invadida pelos Fulminis, ou seria, mas ainda assim teria a intervenção dos Crystal Sapiens no meio. Bom, você pode simplesmente dizer que os Crystal Sapiens não existem no reboot, mas porém Duncan Royal já confirmou que todas as espécies do clássico existem no reboot, na vez em que foi perguntado a ele se o bem do reboot possui todos os alienígenas clássicos, isso lá na época da primeira temporada do reboot. E bom, com isso quer dizer que os Crystal Sapiens existem sim no reboot. E bom, e com isso abre a dúvida: onde estavam os Crystal Sapiens nos curtas de Ben 10 Mundos Alienígenas? Por que eles não apareceram? E qual é a função deles no reboot, afinal de contas? E bom, e é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, deixado isso tudo claro, já vai deixando o seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Bom, para explicar os Crystal Sapiens do reboot, temos duas explicações considerando tudo que temos de oficial tanto no clássico quanto no reboot. A primeira é considerando o que foi brevemente dito em Aliens Extinction, onde o Maximilian, ao ver o Ben do Força Alienígena transformado no cromático, ele refere ele como um Crystal Sapien, dando a entender que na linha do tempo do Maximilian, os Crystal Sapiens são formados por mais de um único membro, ao invés de ser só um único membro que nem na linha do tempo Prime. O que quer aqui, Cristal Sapiano? E bom, considerando isso, quer dizer que na linha do tempo do Ben do reboot, talvez isso também seja aplicável, pois é visível que o Maximilian talvez seja uma ramificação do Ben do reboot, por conta de que a foto dele mais novo a gente vê que o Ben e a Gwen da linha do tempo dele são idênticos ao Ben e a Gwen da linha do tempo do reboot. E bom, considerando isso, os Crystal Sapiens seriam uma espécie formada por uma raça ao todo e com o seu próprio planeta, sem absolutamente nenhuma relação com Petrópolis, e isso poderia ter sido adicionado pela Main Official como uma possível referência ao jogo Vilgax Attacks, onde nesse jogo é dito justamente isso, que os Crystal Sapiens têm o seu próprio planeta chamado Mor Otese, onde nesse planeta existe a raça ao todo dos Crystal Sapiens, e que eles não têm absolutamente nenhuma relação com os Petrosapiens, ou seja, o Sugilite no universo do Vilgax Attacks não possui nenhuma relação com Petrópolis, portanto não é o guardião de Petrópolis. Só que bem, acontece que possui duas controvérsias nisso. A primeira é o fato de que o Duncan Royal, o roteirista do próprio Aliens Extinction, confirmou que os jogos eles não são canônicos pro multiverso Ben 10, junto com os quadrinhos, pois os dois possuem inúmeras controvérsias com o próprio cânone, o que fazem que eles não possam ser aplicáveis para o canônico, pois eles não conversam entre si e portanto sejam algo completamente separado do cânone oficial do multiverso e no processo não sejam canônicos. Ou seja, os quadrinhos e os jogos não podem ser considerados para explicar alguma coisa a respeito do cânone.
E bem, considerando isso, seria meio difícil que o próprio cara que disse que que os jogos dos quadrinhos não podem ser aplicáveis, colocasse para ser aplicável justamente no cânone de alguma coisa. E além do mais, o próprio Dwayne McDuff confirmou de que na linha do tempo Prime, os Crystal Sapiens realmente são formados só pelo Sujilith, não são uma raça ao todo, e que eles vêm de Petrópia. E essa história de Mor Otese, além de não ser canônica, é só uma lenda urbana, ainda por cima falsa, criada na linha do tempo Prime pelas espécies do universo todo. Portanto, isso quer dizer que talvez na linha do tempo do reboot isso não seja aplicável, os Crystal Sapiens não sejam uma raça ao todo. E bom, a segunda explicação dessa vez é desconsiderando essa ideia dos Crystal Sapiens serem uma raça ao todo e serem formados somente por um único membro, no caso ou um Sujilith ou um Crystal Sapien extremamente parecido com o Sujilith. Para você entender direito essa explicação, é confirmado que o Sujilith ele foi criado por seres até então desconhecidos para ser o guardião de Petrópia, ou seja, o Sujilith ele não existe desde que Petrópia surgiu. Ele na verdade ele começou a existir a partir de certo ponto. É tipo, seres desconhecidos decidiram criar um guardião de Petrópia e assim ele começou a proteger Petrópia. E bom, no clássico isso é meio furado e a gente nem sabe quem são esses seres, mas no reboot, nessa minha explicação, seria o seguinte: depois da invasão dos Fulmines a Petrópia, lá no Ben 10 Mundos Alienígena, no terceiro episódio, os Petrosapiens, depois de finalmente conseguirem a paz entre as três tribos, decidiram conseguir fazer algo que protegesse o planeta, um tipo de guardião. Assim, eles criaram os Crystal Sapiens, na verdade, o Crystal Sapien. No caso, seria um único ser, talvez o Sujilith ou um Crystal Sapien extremamente parecido com ele, para proteger Petrópia de qualquer outra invasão que pudesse ameaçar a extinção iminente das espécies que habitam o planeta e até mesmo a destruição do planeta. Ou seja, a explicação aqui seria simplesmente que os Crystal Sapiens na verdade são uma espécie que foram criadas depois que os Fulmines invadiram Petrópia e não que eles existiam antes. Mas se você quiser considerar que eles já existiam antes da invasão dos Fulmines, a explicação para ele não ter aparecido seria simplesmente que os Fulmines arranjaram um jeito de se livrar temporariamente dele, seja capturando ele ou colocando ele para dormir com um ataque letal ou algo parecido. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo qual das duas explicações você segue. Eu particularmente sigo a segunda porque ela segue mais lógica com a linha do tempo Prime e tal. Então, obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal. Valeu e fui.